bate frágil descompasso, num suspiro de emoção, como lento desabafo que desvenda a solidão. Deixe o medo de viver sem ti, quebre o coração de vidro, com coragem de acender, ouvir o seu coração divino. Bate frágil descompasso, num suspiro de emoção, como lento desabafo que desvenda a solidão. Deixe o medo de viver sem ti, quebre o coração de vidro, com coragem de acender, ouvir o seu coração divino. O universo canta em sua alma, um mundo interno pra explorar, um novo ritmo pulsando intenso, na ressonância de se amar. Pulsando intenso, na ressonância de se amar, na ressonância de se amar, na ressonância de se amar. Na 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 na, hey. Na 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 na, na 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 na, hey. Na 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 na. Ninguém semeia o que não tem, não joga areia no que quer bem, então remova um tanto mais.
Aê, boa noite, amigos. Tudo bem com vocês? É um prazer estarmos aqui conectados mais uma vez para a exposição de hoje com o nosso amigo Cláudio, lá de Mafra, muito conhecido aqui na nossa região, um grande trabalhador do movimento espírita, presidente da nossa sétima URI aqui. É um prazer imenso poder ter você aqui realizando a palestra de hoje para nós. Acredito que vai ser maravilhosa a exposição. E antes da gente dar por início à exposição, vou convidar a todos a fazer uma prece. Então fechemos os nossos olhos nesse momento, elevando-nos para agradecer a Deus por mais esse dia, por mais esta oportunidade de estarmos aqui, podendo partilhar os ensinamentos da doutrina. Vamos agradecer aos bons espíritos da companhia que não nos deixam cair nos vícios, nos afastam muitas vezes. Que eles possam estar sempre nos ao caminho da caridade, nos encorajando nessa caminhada, como que nunca nos falte vontade e coragem para nos. Sabemos que não é fácil essa caminhada e muitas vezes ainda vacilando, caindo, mas que os nossos bons amigos estão perto de nós para nos auxiliar, para nos levantar e voltar a trilhar o caminho que Jesus. Agradecendo a Deus mais uma vez por esta oportunidade, damos por aberta a. Então, muito boa noite a todos novamente, né? Quem nos acompanha pelo Facebook, pelo YouTube, sejam todos bem-vindos. E eu passo a palavra para o Cláudio, então, realizar aí a sua exposição, a sua palestra. Fique à vontade, Cláudio, quanto ao tempo, né, que você precisar, estaremos aí. E boa palestra. Muito bem, obrigado, Juliano. Boa noite a todos. É um prazer estarmos nessa casa de paz, de amor e de luz, trabalhando com o Mestre Jesus, sempre rogando mais uma vez que ele nos ampare e nos ilumine. E já que o Juliano falou que não tem problema com o tempo, né, nós podemos tranquilamente ir até meia-noite hoje para aproveitar bem o tema, né? Não se preocupe, vai um pouquinho menos. Caridade, né? Tenha caridade com nós, Cláudio. Caridade, meus irmãos. Nós ouvimos falar tanto dessa palavra chamada caridade, principalmente porque nos fala no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, o item 5, fora da caridade não há salvação. E aí a gente tem essa questão, coloca direto, né, na doutrina espírita, nos nossos estudos, a questão da caridade, da necessidade da caridade. Mas a ideia hoje é justamente da gente compreender um pouquinho melhor essa questão da caridade. Nós sabemos que através dela é o caminho que nos leva realmente à dita salvação. O que é a salvação, né? Que se entende de salvação? Não é a questão simplesmente assim, eu creio em Jesus, estou salvo, eu creio na religião tal, estou salvo. Não. A questão da salvação é justamente de nós nos transformarmos em espíritos superiores, quer dizer, aqueles espíritos que cumprem as leis divinas, que são espíritos já que superaram todas as dificuldades, todas as imperfeições que nós temos em profusão ainda nesse período evolutivo em que nos encontramos. A salvação nada mais é do que não precisar mais reencarnar, determinar esses processos evolutivos e continuar
o seu processo de evolução no nível de missionários, de espíritos de luz. Podemos dizer basicamente isso é a salvação, né? Então, quem imagina que vai se salvar só porque acredita em Jesus, até porque acreditam normalmente na pessoa Jesus. E nós vamos, no transcorrer do tema aqui, nós vamos conversando um pouco sobre essa questão de Jesus. Para vocês terem uma ideia da importância da palavra caridade, do ato caridade, melhor falando, nós vamos ler que está nesse mesmo capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, a primeira epístola ou carta de Paulo aos Coríntios. E é muito conhecida, porque ela é muito bonita quando é pronunciada, né? Ele fala assim: ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa e um símbolo que retine. Símbolo é um instrumento musical. Ainda quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. Agora, estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas, dentre elas, a mais excelente é a caridade. Então, Paulo, esse maravilhoso apóstolo do Cristo, apóstolo dos gentios, né? Nos traz essa mensagem, deixando muito claro a importância dessa questão da caridade. Ela realmente é o caminho que vai nos levar, vai nos aproximar de Deus, que vai nos proporcionar chegar até Ele de uma maneira mais rápida, de uma maneira com menos sofrimento. E nesse texto, né, ele coloca questões materiais e que se a gente pode ter dado todos os bens do mundo, isso não vai adiantar, porque se isso não for com caridade, qual a validade que tem? Então, a caridade ela é fundamental no nosso processo evolutivo. Ela é fundamental que norteie as nossas vidas. Agora, como que é essa caridade? Aí nós vamos agora entrar no texto, do tema da palestra, que é um estudo, na realidade, está no livro Pão Nosso, capítulo 97, Espírito Emmanuel, na psicografia do Chico Xavier. E o tema é Conserva o Modelo. Mas o que isso tem a ver com caridade? Nós vamos chegar lá. Emmanuel sempre começa os seus textos, né, nesse livro, no Caminho, Verdade e Vida, sempre ele coloca uma passagem evangélica e depois ele discorre em cima dessa passagem. Nesse texto, ele é de Paulo, na segunda epístola, ou segunda carta a Timóteo, que justamente ele fala assim: conserva o modelo das sãs palavras. Emmanuel então começa nos falando assim: distribui os recursos que a providência te encaminhou às mãos operosas. Todavia, não te esqueças de que a palavra confortadora ao aflito representa serviço direto de teu coração na sementeira do bem. O pão do corpo é uma esmola pela qual sempre receberás a justa recompensa, mas o sorriso amigo é uma bênção para a eternidade. Então, ele nos deixa muito clara: distribui os recursos
que a providência te encaminhou as mãos operosas, trabalhadoras, né? Então, ele quer dizer assim que você tendo a condição, você recebendo e querendo distribuir isso, você distribua. Com certeza, é uma caridade, vai auxiliar aos seus irmãos de caminho. Mas ele fala, não esquecer a palavra confortadora ao aflito. O sorriso amigo é uma bênção para a eternidade. A palavra confortadora ao aflito, gente, porque não adianta nós irmos dar os bens materiais se nós vamos com uma predisposição negativa. Nós chegamos lá, pegamos, vamos dizer, a cesta básica, por exemplo, pegamos a cesta básica, jogamos, tá aí, trouxe para vocês, tchau, beleza. Não é assim que se faz caridade material. Que, aliás, no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, o próprio título desse capítulo, ele já nos diz tudo, que a vossa mão esquerda não saiba o que a mão direita fez. Isso é uma colocação de Jesus, né? Porque muitas vezes nós fazemos a caridade material, chamamos a imprensa, contamos para todo mundo no bairro que nós fizemos a caridade. Isso até me lembra uma irmã, era de uma outra organização religiosa, e que na época a empresa que eu trabalhava foi fazer uma doação de roupas. E ela chegou para mim e para os meus colegas e falou, olha, nós trabalhamos aqui e nós fazemos uma caridade muito grande para essas pessoas que são muito pobres. Tem que ter muito amor para fazer o que a gente faz, não é? Tem que ter muito amor para fazer o que a gente faz. Então aí, nesse caso, essa vontade de contar para mostrar o quanto ela era boa. Não se descarta o trabalho que estava fazendo. Todo o trabalho é aproveitado. Mas nós não temos que ter essa vontade de contar para alguém que nós estamos fazendo o trabalho no bem. Às vezes acontece que o trabalho toma algumas dimensões que é impossível da gente fazer sem que as pessoas saibam. Mas na medida do possível, vamos fazer o bem para uma pessoa e não vamos ficar querendo humilhar aquela pessoa, não vamos querendo ficar espalhando para todo mundo o bem que nós fizemos. Isso é uma infantilidade nossa, é uma questão do nosso ego, né? O nosso ego que está precisando de afago e nós queremos mostrar o quanto nós somos bons. Mas, na realidade, nós estamos perdendo muito do trabalho, do mérito do que nós estamos fazendo quando nós não observamos essa regra. Então, Emmanuel nos fala que essa palavra ela é confortadora, de você sorrir para aquela pessoa de uma maneira fraterna, de uma maneira que a pessoa se sinta acolhida por ti. Que ela sinta que realmente você está lá para ajudá-la. Porque muitas vezes, gente, meus irmãos, essas situações são situações assim que a pessoa ela precisa da questão material, ela precisa daquela cesta básica, ela precisa daquele prato de comida, da roupa, das cobertas. Só que muitas vezes ela precisa ser ouvida, principalmente. Ela precisa ser ouvida. E ouvir uma palavra fraterna, uma palavra de alguém que se condoa com a sua dor, de alguém que compreende aquilo que ela está sofrendo, e não que vai tirar esse sofrimento dela, mas o simples fato dela poder falar, de ouvir uma palavra do Evangelho, principalmente, vai confortando ela e ela vai se sentindo melhor. Então, nós nunca podemos esquecer da caridade moral. É muito interessante, nesse mesmo tópico do Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 13,
A irmã Rosália, o espírito Irmã Rosália, em 1860, em Paris, ela nos diz o seguinte, sinteticamente falando aqui sobre a caridade moral. Abre aspas. Que é mais difícil de exercer-se. Consiste em se suportarem umas às outras, as criaturas, e é o que menos fazeis desse mundo inferior, onde vos achais por ora encarnados. Então essa irmã nos fala que nós temos que nos suportar umas às outras. Essa é uma caridade moral. Por quê? Porque nós temos que entender que os nossos irmãos de caminhada, nossos irmãos de jornada, são espíritos muitas vezes ainda renitentes, são aqueles espíritos rebeldes que não conseguiram ainda entender os ensinamentos do Cristo, não conseguiram entender como que funciona o processo das leis divinas. Lembrar que nós, nessa vida ou em vidas passadas, pois somos espíritos reencarnantes, que nós também vivenciamos essa fase e que para nós era difícil. Então nós não podemos ficar com essa supremacia moral que nós não temos, e nós temos que aprender a tolerar essas pessoas. Nós temos que aprender a sermos fraternos com ela, misericordiosos. Por quê? Porque nós também já passamos por isso. E eles precisam do nosso apoio. Eles precisam que nós os amparemos, que lhe demos as mensagens, que lhe passemos os ensinamentos do Cristo, para que eles também possam evoluir. Ah, mas eu já falei tanto para essa pessoa e não adianta. Paciência. O terreno que essa semente está caindo ainda talvez não seja um terreno fértil. Mas nós vemos por questões de muitas pessoas, às vezes nossos próprios filhos, né? Que mais tarde, já mais maduros, vão compreender aquilo que nós procuramos passar para eles como pais. Esses nossos irmãos também se encontram na mesma situação. Eles ainda não conseguem assimilar essa questão do Evangelho do Cristo em suas vidas. Mas, completando o que a irmã Rosália fala, ela fala assim: lembrai-vos que Jesus disse que todos somos irmãos, e pensai sempre nisso, antes de repelirdes o leproso ou o mendigo. E não tá, isso é uma conotação material, leproso, mendigo, mas é a questão da pessoa que procura ajuda, da pessoa que de repente está numa situação difícil, ou mesmo materialmente no mendigo que se encontra na rua e que de repente a gente tem aquele contato. Muitas pessoas procuram atravessar, porque ele tem cheiro ruim, porque é uma pessoa que está jogada, eu não vou me aproximar. Não é por aí o nosso caminho. Que tipo de caridade é essa que nós temos? Às vezes não podemos fazer nada por eles, materialmente, naquele momento. Por quê? Porque é um momento de perdição, é um momento em que ele ainda não está desperto realmente para que consigamos tirar ele dessa situação. Mas podemos passar e fazer uma prece por ele, né? Para que ele seja amparado, para que ele receba o amparo que ele está recebendo, mas com as nossas vibrações, com as nossas energias animais, como a gente chama na doutrina espírita, a nossa energia animal, anímica, ele vai receber essas energias e com isso a espiritualidade vai conseguir auxiliar ele. Então as nossas preces, pelo menos, nós podemos fazer por esses irmãos de caminhada. Continuando no tema, Emmanuel nos fala: envia mensageiros ao socorro fraternal. Contudo,
não deixes, pelo menos uma vez por outra, de visitar o irmão doente e ouvi-lo em pessoa. A expedição de auxílio é uma gentileza que te angariará simpatia. No entanto, a intervenção direta do amparo ao necessitado conferir-te-á preparação espiritual à frente das próprias lutas. Então, ele está nos falando que a gente pode trabalhar, às vezes, nós coordenamos, por exemplo, um serviço de assistência. Nós trabalhamos coordenando para que essas pessoas recebam aquela cesta básica, recebam a ajuda necessária. Mas que nós não nos peguemos a ficar somente nessa questão administrativa, que a gente realmente pegue e começar a se envolver pessoalmente. Chegar lá, entregar, ouvir aquele irmão, ouvir, passar para ele, fazer uma mensagem, uma prece, se ele assim nos permitir, porque não devemos jamais violar os desejos daquelas pessoas, querendo impor a nossa fé. Não estamos indo lá para doutriná-los, para passar a nossa religião, não. A prece, ela é algo que é ecumênica, ela não tem religião. Então, orar por eles, pedir por eles, falando do Evangelho do Cristo, sem entrar na questão da ideologia religiosa, esse é o nosso caminho. Porque esse contato direto com eles, vendo as suas dores, vai nos preparando para que nós estejamos mais firmes quando enfrentarmos nossas próprias lutas. Porque não podemos nos iludir de que nós não vamos enfrentar nossas próprias lutas. Nós vamos ter, sim. Nós vamos ter que enfrentá-las, e no momento em que nós já conhecemos essa dor, desse sofrimento que essas pessoas têm, nós podemos colocar na nossa vida. Podemos fazer uma análise do que aquela pessoa fez, do que aconteceu e de como que nós temos que nos comportar quando nós estivermos vivenciando. De não termos um orgulho, né? Porque o espírita tem uma questão muito interessante. O espírita, ele fala da caridade, ele procura, e com certeza a grande maioria, procura fazer o trabalho, mas quando ele passa por dificuldades, o que acontece? O espírita, ele não quer passar para os seus irmãos que ele está no momento de sofrimento, que ele está passando por uma expiação, por uma prova. Por quê? Orgulho. O que vão falar de mim? Pô, eu sou presidente, eu sou vice-presidente, eu sou diretor doutrinário, eu sou palestrante, sou evangelizador e estou passando por isso. Eu não posso falar para os outros o que eu estou passando, porque senão eles vão pensar o quê? Eu vou perder minha moral? Que moral é essa, gente? O espírita tem esse problema. Nós precisamos ter a consciência de que não é porque estamos dentro da doutrina espírita, não é porque estamos trabalhando na divulgação do Evangelho do Cristo aos nossos irmãos que tanto necessitam. Mas não podemos esquecer que os maiores necessitados somos nós. De que nenhum de nós aqui somos missionários. Que nós estamos aqui para ter que enfrentar as nossas provas e as nossas expiações. Então, qual é o problema de nós, quando passarmos essas fases, irmos lá no atendimento fraterno? Pode ser com aquele irmão com quem a gente tenha mais proximidade,
chegar e colocar, desabafar com eles. Não é necessariamente, às vezes, para ouvir o que fazer, mas simplesmente da gente poder falar. Porque, no fundo, quem já está há muito tempo estudando o Evangelho do Cristo, estudando a doutrina espírita, ele sabe como tem que se comportar. Mas, mesmo assim, às vezes, nós precisamos ouvir a palavra de um amigo nosso para que a gente, de repente, desperte para aquele ensinamento que a gente teve. Nós podemos citar como exemplo essa questão da pandemia. Eu estava até numa reunião, e foi sábado agora, e daí nós estava conversando e eu falei dessa questão porque o espírita sempre trabalhou sabendo que esse momento ia chegar, esse momento de uma transformação mais bruta, uma sacudida mais forte na nossa sociedade. O espírita sempre soube disso. A gente estuda isso há muito tempo. Mas o que aconteceu quando efetivamente a gente teve noção do tamanho do que era essa pandemia? Muitos espíritas se desequilibraram. Muitos espíritas simplesmente tomaram algumas decisões, como fecharam a sua casa a 7 chaves. Sequer queriam falar com as pessoas, mesmo tomando todos os cuidados. Logicamente, nós temos que cumprir as leis, nós temos que tomar, nos resguardar conforme a ciência nos alerta. Nós temos que tomar esses cuidados, cumprir a lei. Mas nós precisamos lembrar que os nossos irmãos continuam precisando do amparo, ainda mais nessa época. Mas muitos espíritas viveram todo esse ensinamento como se essa mudança não fosse chegar. Ah, não, mas eu estou preparado para isso. Eu não tenho problema nenhum. Quando chegou, meus irmãos, foi, como se diz o popular, um Deus nos acuda, né? Muitas pessoas nervosas e extremamente preocupadas porque vai desencarnar, eu tenho que cuidar por causa de fulano e beltrano, logicamente, mas tudo acontece da maneira que tem que acontecer. Então, a questão da gente trabalhar, né, com os nossos irmãos, nós temos que também aprender e nos preparar para as nossas lutas que nós teremos pela frente. Emmanuel continua na mesma linha. Sobe à tribuna e ensina o caminho redentor aos semelhantes. Todavia, interrompe as preleções de vez em quando, a fim de assinalar o lamento de um companheiro na experiência humana, ainda mesmo quando se trata de um filho do desespero ou da ignorância, para que não percas o senso das proporções em tua marcha. Então ele nos fala que nós temos que trabalhar, mas não podemos ficar somente na teoria. Porque se nós ficamos somente na teoria, nós perdemos a visão de realidade. Então, eu sou um palestrante. Eu faço palestras e coisa e tal, maravilha. Mas eu não me envolvo com ninguém. Eu não tenho contato com a pessoa, né? As pessoas vêm para falar comigo, me desviam. Não, não é assim que a coisa tem que funcionar. Nós precisamos descer da tribuna, né? Também, e conversar com as pessoas. Nós precisamos nos colocar à disposição no atendimento fraterno e atender com fraternidade. Atender com fraternidade. Porque quando a gente conhece a dor do sofrimento própria ou de terceiros, a gente consegue compreender melhor os ensinamentos do Cristo, da doutrina espírita. Porque a gente desenvolve a empatia, a capacidade de se colocar no lugar do outro.
E aí nós puxamos e lembramos tudo aquilo que o Cristo nos ensinou e passamos àquelas pessoas o ensino consolador. Passamos para eles a realidade da vida, da continuidade dessa vida maravilhosa que Deus nos proporciona, de que os nossos entes queridos não são perdidos, pelo contrário, nós vamos continuar nos relacionando com eles assim que nós partirmos, ou mesmo antes, teremos esses contatos familiares, esses vínculos de amor que jamais não se perdem. Mas para isso, nós precisamos descer da tribuna, quer dizer, descer do nosso orgulho, porque não é sendo um palestrante, sendo um trabalhador da seara do Cristo que vai nos fazer melhor do que o outro, e sim a nossa transformação moral. Mas como é que nós vamos fazer caridade? Seja ela material ou moral, seja ela feita através da doação do alimento ou de uns minutos para ouvir aquele companheiro que está em sofrimento. E temos que nos colocar nesse momento em que ouvimos, ou no momento em que fazemos a caridade, nos colocar com fraternidade para aqueles irmãos, não pensando que eles são espíritos mais evoluídos do que nós, porque muitas vezes, num espírito talvez numa linha de pobreza material maior do que a nossa, está ali um espírito com capacidade de superar aquele tormento que está passando. E falando uma questão que eu sempre ouço, sempre ouvi, e principalmente aqui na região sul, se fala muito dos nossos irmãos do Nordeste. E não se fala bem. Eu tive a oportunidade, a grata oportunidade, de conhecer muitos irmãos do Nordeste quando morei em São Paulo. E vou dizer uma coisa, meus irmãos. A gente tem uma visão totalmente errada. Então, são questões culturais. Por que essa visão? Porque olha e vê aquele sofrimento lá na seca. Ah, mas eles são assim porque não trabalham. Mas vai trabalhar de que jeito se eles não têm água? Se eles não têm uma série de questões, né, físicas aí, vamos dizer, e que eles não têm como reagir àquilo. Mas eu sempre faço essa pergunta: será que nós, estando numa situação como eles passam lá, daquela penúria material, quando fôssemos interpelados por um repórter, por exemplo, será que nós diríamos assim, não, mas eu confio em Deus. Deus quer assim, a gente tem que ir levando, daqui a pouco as coisas vão melhorar. Será que nós teríamos essa fé? Olha, talvez muitas pessoas diriam assim, porque Deus não existe mesmo, porque só assim para eu estar passando o que eu passo aqui. Então, temos que tomar um cuidado muito grande com os nossos julgamentos, né? Mas, enfim, o fato é que temos que nos envolver, temos que realmente ter contato, conversar com essas pessoas. Temos que fazer o atendimento fraterno, temos que usar as experiências que nós angariamos nas reuniões mediúnicas, no momento em que atendemos os irmãos que lá estão e que por um erro assim, estão passando por dificuldades no seu retorno ao plano espiritual, e que nós possamos não julgá-los, mas nós possamos pensar: eu preciso tomar cuidado com isso. Porque muitas vezes aquilo que o nosso irmão está passando pelo seu ato, nós também temos no nosso ser ainda essa questão
que nos prejudica na nossa moralidade. Então é importante que a gente trabalhe isso. Continuando, Emmanuel nos fala assim: cultiva as flores do jardim particular das tuas afeições mais queridas, porque sem o canteiro de experimentação é muito difícil atender a lavoura nobre e intensiva, mas não fujas sistematicamente à floresta humana, com receio dos vermes e monstros que a povoam, porquanto é imprescindível te prepares a avançar mais tarde dentro dela. Então, quando ele nos fala desse jardim particular de tuas afeições mais queridas, ele está referindo à família, a nossa família, definida por o Espírito Emmanuel como a escola da alma. É extremamente importante, porque, que nem diz ali, sem o canteiro de experimentação. Quer dizer, a família é esse canteiro de experimentação, é o laboratório da sociedade, um mini laboratório da sociedade. Por quê? Porque dentro do seio familiar, e vamos pensar não somente entre pais e filhos, estendendo avós, primos, tios, aqueles que formam esse núcleo familiar, e nós vamos encontrar nesse núcleo familiar todas as situações, num grau maior ou menor, que nós vamos encontrar na sociedade. Por isso que é um laboratório, é um canteiro de experimentação. É nessa família que nós vamos nascer e nós vamos exercitar a nossa capacidade de convivência em sociedade. Nós somos seres sociais. Nós precisamos, para evoluir, conviver com outros irmãos em diferentes níveis evolutivos, em diferentes níveis de moralidade. Alguns mais evoluídos, outros menos, a grande maioria, creio eu, na nossa média. Agora, muitas pessoas procuram fugir desse contato. Se isolam, né? Hoje não é tanto, mas antigamente acontecia muito de irem para mosteiros, não para orar pelo mundo, mas para se afastar do mundo. Ou virar um eremita, né? Até um tempo atrás encontraram um homem lá que morava em caverna, totalmente longe da sociedade. Por quê? Porque eles tinham receios, né, de enfrentar essas questões que existem na sociedade, das pessoas diferentes de nós, diferente daquilo que a gente considera certo, e essas pessoas têm medo de serem contaminadas por elas, de não poder resistir às tentações que as pessoas e essa sociedade trazem com elas. E hoje em dia, né, o que a gente vê muito acontecer é, principalmente jovens, somente interagindo pelas redes sociais. A gente acha que é brincadeira quando fala que só se conversa por rede social. E eu, pessoalmente, eu passei em frente, eu estava voltando do centro, passei em frente a um restaurante, uma lanchonete, e eu vi 4 jovens sentados na mesa lá, os 4 mexendo nos celulares, sequer olhavam um para o outro, quanto mais conversar. Mas na rede social eles estavam direto. Mas ainda saíam, né? Agora, e aqueles que se fecham em casa, que não saem mais para fora? Então, existem outras maneiras hoje, né, de fugir desse mundo, né, de fugir desse contato social com a humanidade. E na questão 770 do Livro dos Espíritos, é perguntado o que se deve pensar dos que vivem em absoluta reclusão, fugindo ao pernicioso contato do mundo. Duplo egoísmo, eles nos colocam. Duplo egoísmo. Por quê? Porque
É no sentido de que ele está perdendo uma oportunidade maravilhosa porque ele não quer conviver com as outras pessoas. E aí, como que ele vai evoluir? Ah, mas ele não quer mais evoluir, para ele tá bom assim. Na questão 778, na resposta, fala que o homem tem que progredir incessantemente. Essa é uma questão, meus irmãos, que nós não podemos fugir. Nós temos o nosso livre-arbítrio e ele é respeitado pela espiritualidade, por Deus também, né? Podemos pensar, mas Deus também respeita o nosso livre-arbítrio. Mas existe uma coisa que nós não podemos fugir, que isso é um destino. A própria palavra destino, quer dizer, não tem como fugir disso, que é justamente que nós somos destinados a sermos espíritos de luz, destinados à felicidade. Então, nós não podemos fugir do progresso. Nós podemos protelar, nós podemos empurrar isso para mais adiante, mas nós não poderemos fugir desse progresso. É algo que não tem o que fazer. Nós não temos livre-arbítrio para chegar e dizer eu não quero progredir. Vamos ter que progredir. Essa é uma das leis divinas que não tem como fugir delas. Então, quando ele fala que é imprescindível te preparares a avançar mais tarde dentro dela, é justamente nisso. Nós podemos hoje, nessa vida, nos isolar e fugir, mas na próxima nós vamos ter que enfrentar. E vai surgir uma condição tal de programação reencarnatória que nós não vamos ter como fugir desse contato. E as pessoas, mas isso aí é imposição. Os espíritos nos falam que os planejamentos reencarnatórios, a grande maioria, eles são acordados entre os reencarnantes e os espíritos superiores que são espíritos que preparam esses projetos reencarnatórios. Então, quando a gente fala assim, não, porque eu não quis isso para... Quis sim. Eu não queria ter nascido nessa família. Queria e muitas vezes até implorou para nascer nessa família. Eu sempre brinco, né, que a pessoa fala, mas eu não queria, eu não escolhi essa pessoa para ser minha sogra. Escolheu, meu amigo. Escolheu sim para ser sua sogra. O cunhado também. Então, não adianta falar que não escolheu porque você escolheu. Mas fora de brincadeira, né? Toda essa programação reencarnatória, inclusive familiar, é acordado com a gente. Só que depois nós queremos fugir no momento, porque a hora que nós estamos na matéria, nós tentamos fugir, mas só que chega uma hora que não vai ter jeito. Nós vamos ter que enfrentar. Então, nós temos que aproveitar essa convivência familiar para aprendermos justamente a conviver em sociedade. E o que é conviver em sociedade? É aceitar que existem regras que nós não podemos mudar, existem situações que nós temos que mudar o nosso comportamento para que possamos nos adaptar àquela sociedade, como é na família. Existem regras que é do pai e da mãe, não pode a gente, como filho, querer mudar aquelas regras. Com o tempo, nós podemos até modificá-las em conjunto com o pai e a mãe, até por uma questão que vão crescendo, vão mudando, né, as suas particularidades, mas existe questões dentro da família que são regras daquele casal. E que nós, quando tivermos a nossa constituição familiar, nós vamos ter as nossas regras também. Os nossos filhos dificilmente compreendem quando a gente fala para eles, quando você tiver a tua família, você vai ter as tuas regras,
E você vai entender o que eu estou te falando hoje. Então, a sociedade é a mesma coisa. Eu não sei quantas vezes eu falei para os meus filhos, olha, aqui é uma coisa, lá fora é outra questão. Aqui nós podemos negociar, nós podemos tentar mudar, né? A gente procurando ser menos autoritário, né, do que os nossos pais e nossos avós foram, mas a sociedade ela tem uma maneira de agir, de regras, de leis, e que tem que ser cumpridas. E que não vai adiantar chegar lá e falar, não, mas eu sou fulano, eu sou beltrano, porque eu não me sujeito a regras. Então você vai ter problemas com a sociedade. Então é imprescindível, né, que a gente se prepare para conviver nessa sociedade da melhor maneira possível, aprendendo a evoluir dentro dela e também ajudar no processo evolutivo dessa sociedade, porque todos nós influímos na sociedade em que nós vivemos. Emmanuel nos diz ainda: nos círculos da vida, não ouvides a necessidade do ensinamento gravado em ti mesmo. Assim como não podes tomar alimento individual através de um substituto, e nem podes aprender a lição guardando-lhe os caracteres na memória alheia, não conseguirás comparecer ante as forças supremas da sabedoria e do amor, com realizações e vitórias que não tenham sido vividas e conquistadas por ti mesmo. Então, quando ele fala que esse ensinamento gravado em nós mesmos, quer dizer, é assimilar os ensinamentos. Nós temos que assimilar esses ensinamentos da vida, principalmente os ensinamentos morais que o Evangelho do Cristo nos traz, para que nós possamos evoluir. Aí as pessoas falam, mas eu vou evoluir, eu acompanho o Divaldo, eu acompanho o Raul, acompanho o Haroldo, acompanho o Alberto Almeida e tantos outros expoentes, né, como as pessoas que acompanhavam o Chico, e acham que aquilo é suficiente. O ser humano tem uma questão da sua natureza que ele tem uma tendência a eleger ídolos. Não tem problema gostar de uma pessoa, de um músico, por exemplo. Mas nem sempre essa pessoa, primeiramente, ela pode ser um excelente artista, mas às vezes a vida dela moral é complicada. Então já começa um problema. Agora tem pessoas que vivem fazendo tudo aquilo que aquela pessoa faz. E esquecem de trabalhar dentro de si, com as suas próprias forças, o seu desenvolvimento. Na questão evolutiva, não deixa de ser diferente. Nós nomeamos pessoas, né, um palestrante para seguir, um ou vários, mas nós pegamos aquela pessoa e nomeamos ela como se fosse o roteiro da nossa vida. Tudo que ele fizer, eu vou fazer. Se nós fizer por nossa conta, ainda vai. Por quê? Porque a gente pegando como um parâmetro, não tem problema nenhum. Agora, tem pessoas que acham que se aquela pessoa for uma pessoa evoluída, eu também vou ser. Mas eu não estudo, eu não procuro ajudar ninguém, eu não procuro me desenvolver como um ser. Eu não procuro realmente trabalhar dentro de mim as minhas virtudes. Não, mas o fulano já é virtuoso por todos nós. Nossa, imagina, Chico, né? Chico tinha virtudes por todo mundo.
É como as pessoas imaginam a questão que Jesus veio, retirou os pecados do mundo e eu não preciso mais me preocupar, porque Jesus levou os pecados do mundo. Mesmo que tivesse sido assim, que não é, né? Mas nós em 2000 anos nós já pecamos pra caramba de novo. Então a realidade, veja o que ele fala ali: não conseguirás comparecer ante as forças supremas da sabedoria e do amor. Quer dizer, se a gente não evoluir, não trabalhar os nossos sentimentos, nossas virtudes, nós não vamos conseguir evoluir espiritualmente. Quando ele fala as forças supremas, sabedoria do amor, ele está falando dos planos superiores da espiritualidade. Os espíritos puros, os espíritos crísticos, que nem Jesus, que nós precisamos das nossas realizações e vitórias, mas que tenham sido frutos do nosso trabalho. Não adianta a gente querer subir, né, na rabeira dos outros. Se agarra da cordinha e acha que pode ir junto com o outro. Não pode. Cada um faz o seu processo evolutivo. E a questão 779 do Livro dos Espíritos fala que, na sua resposta, que o homem se desenvolve por si mesmo. Então, nós precisamos, nós somos responsáveis e fazemos a nossa própria evolução. E nós temos que tomar um cuidado muito grande com a tal da idolatria. Fazer um parênteses aqui. Mesmo dentro do movimento espírita, temos grandes palestrantes. Que nem eu citei, né? Divaldo, Raul, Alberto, Haroldo, o próprio Chico, né? Que já desencarnou. Mas nós temos que tomar um cuidado muito grande. Por quê? Porque existem pessoas que simplesmente porque é mensagem de um deles, Divaldo falou tal coisa, Divaldo publicou uma mensagem, então eu não analiso porque é Divaldo, eu não analiso porque é o Haroldo, só que não é bem assim a coisa. Eu sempre falo, por exemplo, entre Divaldo ou qualquer um desses outros e Kardec, eu sou Kardec. E Kardec nos orienta a que analisemos todas as mensagens que nós recebemos. Eu tenho certeza que cada um desses que eu falei aqui e outros tantos que eu não falei, eles ficariam muito felizes que nós analisássemos as suas mensagens, porque é sinal de que nós estamos realmente assimilando a doutrina espírita. E entre Kardec e Jesus, eu fico com Jesus. Então nós temos que ter essa questão, né? Essa hierarquia, por quê? Porque é uma hierarquia evolutiva que a gente sabe que está na ordem correta. Então que nós evitemos essa idolatria. Temos respeitar sem sombra de dúvidas. Eles merecem todo o nosso respeito, mas jamais nós podemos aceitar uma mensagem sem análise criteriosa, como Kardec sempre fazia. Para finalizar, não vai dar aquelas 2 horas, né? 2, 3 horas, mas tudo bem. Emmanuel finaliza o texto dizendo: conserva, pois, contigo o modelo das sãs palavras. Então ele volta no início do texto dele, na mensagem de Paulo, né? E finaliza: conserva, pois, contigo o modelo das sãs palavras. Um detalhe é que a palavra conserva e a frase o modelo das sãs palavras estão entre aspas. O que quer dizer isso? Ele quer dizer que a questão de conservar o modelo das suas palavras
não é simplesmente pegar para si e acabou. Nós temos que pegar essas sãs palavras, que são as boas palavras, moralmente certas, e trabalhar isso dentro de nós. Conservar é manter como um balizador das nossas atitudes. Esse é o balizador que nós temos que ter, são essas sãs palavras. E não só conservar dentro de nós, mas também levar isso além. Espalhar essa luz do Evangelho de Jesus a todos os lugares que assim nos permitirem. E não somente pela palavra, mas principalmente pelo nosso exemplo. É atribuído a Francisco de Assis, mas não se tem certeza. Mas, em todo caso, a mensagem é muito interessante, porque ele nos fala assim: devemos pregar o Evangelho incessantemente, quando necessário, devemos falar. Veja o que ele nos fala: devemos pregar o Evangelho incessantemente. Quer dizer, quando necessário, falar. Em outras palavras, pelo nosso exemplo. Esse exemplo é que vai transformar realmente. Tem pessoas que, pela palavra, podem se sentir tocadas e mudar a sua capacidade de seguir a sua vida. Agora, a maioria precisa do exemplo para que consigam realmente mudar. Agora, eu falei, né, a questão dessas sãs palavras, de um código moral, de ser o comportamento moral adequado. Agora, quem que é, como fala na questão 625 do Livro do Espírito, o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Todo mundo deve ter pensado: Jesus. Parabéns, acertaram. Jesus é o guia e modelo da humanidade. Mas Jesus, lembra que eu falei no início? Nós íamos conversar um pouquinho. Quando fala Jesus, não é a pessoa Jesus. É as atitudes desse ser que reencarnou como sendo Jesus. Esse espírito crístico. O nosso governador é um nível tal de evolução que ele fez a formação do nosso mundo. Desde a própria formação da Terra, até as primeiras reencarnações, até os dias atuais, é o espírito chamado Jesus. Mas é guia e modelo no seu comportamento, porque foi assim que ele passou pelo nosso mundo. Ele não só pregou, como exemplificou todo aquela pregação que ele fazia da palavra de Deus. A palavra de Deus são as leis de Deus. Existe algo melhor de nós termos como parâmetro para tomar as nossas decisões do que a palavra de Deus, que nós conhecemos como Evangelho do Cristo? Porque Jesus veio nos trazer essa lei divina na sua essência maior, o amor. Lembre que ele fala amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Ele transformou aqueles 10 mandamentos em apenas um: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Ele cria nessas simples palavras um círculo ao qual nós não podemos fugir, que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. É um círculo de amor. Por isso que Jesus, quando fala aos seus apóstolos, e que por extensão seria para todos nós,
amai-vos como eu vos amei. Ele não estava dizendo que devíamos amar como um pai ama um filho, uma mãe ama um filho, por mais belo que seja esse amor. Amai-vos como eu vos amei. É um amor que ele não tem problema com amar aqueles que ele sequer conhece, apesar que Jesus conhecia todos. Mas esse tipo de amor que Jesus estava pregando, ele é um amor que transcende os tipos de amores que nós temos, que são também maravilhosos, mas são apenas exercícios desse amor que o Cristo veio trazer e exemplificar no mundo. Quando nós amamos, nós nos sentimos mais próximos de Deus. Por quê? Porque Deus, na sua essência, é amor. Então, quando nós aprendemos verdadeiramente a amar, nós nos sentimos ainda mais envolvidos nessa energia divina que nos ampara, que nos conforta e nos fortalece para as lutas de cada dia. E o amor é o maior sentimento que compõe a caridade. Nós não podemos ser caridosos se nós não aprendemos a amar. E esse é o caminho para a nossa salvação. É o caminho para passarmos pela porta estreita. É o caminho para adquirirmos a túnica nupcial, para podermos chegar aos reinos mais elevados, aonde o amor resplandece na sua essência maior. E por isso nós entendemos por que fora da caridade não há salvação. Guardemos então em nossa mente, em nossos corações, as sãs palavras do guia e modelo da humanidade. Agradeço a todos, desejando a todos muita paz e muita luz nos dias vindouros. Passamos a palavra ao nosso irmão Juliano. Nossa, Cláudio, muito boa a palestra. Estava aqui pensando várias coisas enquanto você ia falando sobre principalmente quando a gente acha que já está fazendo o suficiente, né? É como se a gente estivesse subindo a escada rolante que desce. A gente não sai do lugar, né? A gente acha que está subindo, mas está no mesmo lugar, pensando que a gente faz o suficiente. E eu acho que a gente precisa muito ainda falar sobre caridade, né? Até porque na semana passada o Paulo de Joinville também trouxe, né, o tema Fora da Caridade não há salvação, mas mais interpretando o capítulo lá do Evangelho, e hoje você trouxe de uma maneira mais para nós, né? Uma maneira assim da gente levar isso para a prática, para nossa vida. Eu acho que ainda a gente poderia falar de caridade toda semana, todo estudo, que ainda assim teríamos dificuldade em fazê-la, tanto a material quanto a moral, né, devido ao nosso baixo grau evolutivo. Mas obrigado mesmo, Paulo, Cláudio, foi muito boa a palestra mesmo. Parabéns. E agradecer a todos aí que nos acompanharam, né, que estiveram nos assistindo aí. Não sei se Cláudio quer falar mais alguma coisa. Só agradecendo a oportunidade, né? E eventualmente, quando precisar, estamos à disposição, né? Sempre lembrando que a gente não precisa se preocupar tanto assim com essa subida, porque Deus sempre dá um jeito para que a gente volte para o lugar certo. É, exatamente, né? Vem essas sacudidas aí no planeta que coloca a gente no caminho de novo, né? Verdade. E que na próxima oportunidade aí já possamos fazer presencialmente lá no nosso centro. É pequenininho, né? Não cabe muitas pessoas, então por enquanto ainda não dá para aglomerar muita gente lá. Mas tomara que logo possamos aí nos reunir presencialmente. Então, para encerrarmos a exposição, vou convidar a todos a fechar os olhos novamente, elevando mais uma vez o pensamento ao alto, agradecendo ao nosso amigo Cláudio,
que se dispôs a realizar a exposição dessa. Nos trouxe maravilhosos ensinamentos sobre a caridade, sobre a como devemos praticá-la, exercitá-la. Agradecer aos bons espíritos que estiveram nos acompanhando, também aqueles que estavam sendo, como nós, esclarecidos. Agradecer toda a equipe espiritual, trabalhadora da casa. Agradecer a Kardec por ter trabalhado incessantemente na comunicação da doutrina. Agradecer a Jesus por todo o trabalho que eles demandam para a nossa evolução. Sim, agradecendo mais uma vez a todos, damos por encerrada a exposição da noite. Assim seja. Então, mais uma vez, obrigado, Cláudio, e obrigado a todos que nos assistiram, e até na semana que vem. Uma boa nova em tons reais, na tinta alegre da emoção, que pinta e segue de mão em mão, pintando o céu de outras vidas, tirando o véu de quem precisa, pintando o céu de outras vidas, tirando o véu de quem precisa. Semeia amor, oh, oh, oh. Semeia amor, semeia amor, oh, oh, oh. Semeia amor. Na 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 na, hey. Na 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 na. Ninguém semeia o que não tem, nem joga areia no que quer bem. Então renova um tanto mais, na boa nova em tons reais, na tinta alegre da emoção, que pinta e segue de mão em mão, pintando o céu de outras vidas, tirando o véu de quem precisa, pintando o céu de outras vidas, tirando o véu de quem precisa. Semeia amor, oh, oh, oh. Semeia amor, 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 pintando o céu de outras vidas, tirando o véu de quem precisa, pintando o céu de outras vidas, tirando